Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Fazenda Grande, amados irmãos em Cristo Jesus. É nítido, já no início dessa fala, os irmãos perceberem que eu estou feliz. Estou feliz porque venho saudar nessa noite os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mas também dizer aos irmãos que nós estamos preparados, estamos preparados para retornar com as nossas atividades. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, igreja, para que retorne conosco no próximo domingo, primeiro domingo de maio, as atividades eclesiásticas da nossa igreja. Como já foi vinculado no nosso grupo, 2 horários de culto, às 9 horas da manhã, às 19 horas, teremos culto com a Santa Ceia do Senhor. Lembrando que apelamos para o bom senso de todos, vamos seguir estritamente as recomendações da Secretaria de Saúde do nosso município, o decreto municipal. Os bancos do nosso tempo já estão espaçados a 1,5 metro, recomendamos que cada banco seja usado por no máximo 2 pessoas, então nós temos aí uma capacidade de público de 20 pessoas, então 20 pessoas sentadas, não serão permitidos pessoas para fora do templo circulando em aglomerações, e somente os que estão aqui ficarão sentados, o pessoal que estará tocando, ministrando louvor, quem estará no áudio e vídeo e quem estará na liturgia. Então apelamos para o bom senso. Irmãos que fazem parte do grupo de risco, idosos, crianças, pessoas com problemas respiratórios, nós apelamos para o bom senso e pedimos nesse primeiro momento que os irmãos estejam evitando de estar vindo nessas primeiras atividades. Nós vamos lançar no nosso grupo, nas mídias sociais, aí uma espécie de chamada, e aqueles que responderem, nós vamos marcar lá 20 pessoas para um culto e 20 para o outro. Se houver necessidade, nós abriremos mais um horário, mas comunicaremos à igreja. Então sejam muito bem-vindos a esse primeiro culto do mês de maio aqui na nossa igreja. Então esse é o aviso principal. Gradativamente nós estaremos retomando as nossas atividades. Também na quinta-feira já teremos o estudo bíblico aqui na igreja, vamos abrir para um pequeno grupo também, como nós fazemos na quinta-feira. Então fica o convite, quinta-feira às 19h30, domingo nos 2 horários, 9 e 19 com a Santa Ceia. Para outra semana, no próximo domingo a gente passa os outros avisos, estaremos ou não retornando com as atividades, reuniões de oração e tudo mais. Então fique atento aí aos nossos grupos e às nossas mídias. Eu quero então dar início ao nosso culto nesse momento, porque não temos mais avisos de antemão. Então quero te convidar nesse instante, chame tua família, chame o povo aí para a sala, para o lugar onde você tem cultuado conosco dominicalmente, e nós vamos orar e dar início ao nosso culto. Posteriormente estaremos lendo a palavra do nosso Deus lá no Salmo 63. Então já abra a sua Bíblia, tenha ela em mãos, e nós vamos orar e dar início ao nosso culto. Oremos. Pai Santíssimo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar na Tua presença para Te cultuar, para Te adorar, para render gratos louvores ao Teu nome. Te pedimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, Deus, não só aqui no templo onde estamos cultuando ao Senhor, mas também em cada lar, onde cada família está reunida, não para assistir ao culto, mas para prestar culto ao Senhor. Em cada lar, onde cada irmão abre a sua Bíblia, estará também meditando sobre ela, cantando hinos louvores ao Teu nome. Ó Pai, também ouvindo a Tua palavra. Senhor, vem com Teu Santo Espírito nos direcionar. Vem com Teu Santo Espírito, ó Deus, nos condicionar, nos orientar, nos iluminar, ó Deus, para que nós possamos, instruídos pelo Teu Santo Espírito, prestar-Te um culto que lhe seja agradável. E recebe, Senhor, neste culto como um aroma suave. Nos conduz neste momento e esteja o Senhor com cada irmão, cada irmã que está neste momento nos assistindo. Não somente, ó Pai, a Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, mas a Tua Igreja que está espalhada pela face da terra. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amados irmãos, Salmo de número 63, Salmo capítulo 63, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura do Salmo 63, do verso 1 até o verso 8. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos.
Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com um júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Esse é o nosso Deus, e eu tenho certeza que esse salmo reflete o desejo do nosso coração de estar novamente reunidos como povo de Deus para louvar, para bendizer, para adorar ao nosso Deus. Quem sabe o nosso futuro seja muito melhor do que o presente, mas ele só será se nós confiarmos na boa mão do nosso Deus. E o nosso momento de nos reunirmos ainda é no nosso lar, mas chegará, já está com data marcada o momento de retornarmos. E queremos que em breve possamos retornar à vida normal, a trazer todo o povo para congregar aqui, louvar, bendizer e adorar o nosso Deus. Mas nesse tempo, como em todo tempo, mas especialmente esse que nós estamos vivendo, Deus tem sido o que a própria palavra dele traz para nós, no verso 7. Tem sido o nosso auxílio, nós descansamos à sombra das suas asas e nós cantamos jubilosos a Ele, porque a nossa alma se apega a Ele e a destra dele nos ampara. Então eu quero te convidar, você, a tua família, os que estão contigo nesta noite, aos irmãos que nos assistem pela internet, nos acompanham, cultue a Deus aí também no teu lar. Cultue não somente nesses momentos em que nós estamos lendo a palavra, mas também cantando e orando conosco. Vamos louvar, bendizer e adorar o nosso Deus cantando o hino de número 42 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu
Amados irmãos, também é necessário que nós, como pecadores que somos, reconheçamos diante de Deus que somos pecadores, confessemos a Ele os nossos pecados e imploremos pelo seu perdão. A palavra dele nos garante que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quero te convidar nesse instante então a ler o Salmo de número 51, Salmo de capítulo 51, eu vou ler dos versos 1 até o verso 12. Acompanha comigo aí na tua casa, faça você também a leitura da palavra do nosso Deus. A palavra dele nos diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tida por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua fronte, confessar os teus pecados. Confessaremos juntos os nossos pecados diante do nosso Deus, e Ele, fiel, justo, misericordioso e compassivo, nos perdoará em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, Pai, como teu povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que tem essa promessa do Senhor de perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nós viemos, ó Pai, na tua presença para confessar-te os nossos pecados. Colocamos diante do teu altar, colocamos diante dos teus pés, ó Deus, todas as nossas iniquidades, as nossas quedas, ó Deus, a nossa falta de fé, ó Deus, a nossa dúvida, as incertezas do nosso coração, e tudo aquilo, ó Deus, que nos levou a pecar contra ti, por pensamentos, por olhares, pela forma como ouvimos, pela forma como julgamos, por pecados cometidos e por omissões. Pai, colocamos diante do Senhor todas as nossas culpas, nossos erros, os nossos pecados, e te suplicamos, não pelos nossos méritos, mas pelo teu amor por nós, que foi expresso na cruz do Calvário. Nós te suplicamos pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te suplicamos pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, que o Senhor venha nos perdoar, nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas quedas. Assim nós oramos, confiantes no teu perdão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos o hino de número 74 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como
Jesus és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Amados irmãos, como já a igreja acostumou e faz parte da vida da igreja, esse momento é o momento da intercessão, o momento em que nós oramos uns pelos outros. E eu quero nesse instante orar, e quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, igreja que se reúne nos lares, ore juntamente comigo nos motivos de oração da nossa igreja. Primeiro, pelo retorno. Que Deus nos abençoe nesse culto de retorno, o retorno de Santa Ceia, onde nós vamos voltar a congregar. Que Deus dê ordem aos seus anjos para se acampar ao nosso redor, ao redor do nosso templo, nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo e qualquer tipo de mal, principalmente dessa pandemia, de problemas de saúde, mas também de problemas que nós podemos acarretar. Não sabemos como o mundo estará vendo isso. Nós sabemos que pessoas podem olhar com olhares maldosos, sabemos que pessoas podem falar coisas maldosas. Então que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que o Senhor também esteja velando e zelando pelo conselho desta igreja, pelo nosso presbitério, pelo nosso sino, a Igreja Presbiteriana do Brasil, também pela nossa junta diaconal, nos nossos departamentos, a nossa escola dominical, principalmente por cada irmão, cada irmã, cada família que aqui congrega e que louva e bendiz e adora o nosso Deus nesse tempo. De maneira especial pelos nossos idosos, também aqueles que estão acometidos de algum tipo de enfermidade. Lembro da irmã Luzia, que tem lutado contra a depressão, graças a Deus está muito melhor, e confio a vida da irmã, as orações da igreja, para que continue orando. A irmã Elídia, a irmã Conceição, a irmã Leondina, aqueles irmãos que puderem enviar uma mensagem, fazer uma ligação, muito importante nesse período. A cada irmão e irmã que tem problema de saúde, lembramos da família da irmã Iremar também, seu Ezequiel, a Vladirene, que já está em casa, mas ainda com os problemas de saúde para serem enfrentados. São muitos os nossos motivos. Então quero te convidar a orar, interceder a Deus por todos esses e também pelos motivos que você tiver aí na sua lista pessoal, né? E eu quero agradecer de antemão a oração da igreja por nós, pela minha família, pelo pastor em si. Que Deus vos abençoe e retribua graciosamente aos irmãos todo o amor que tem expressado a nós, né? Tem cada amor que é expresso a nós através de mensagens, de palavras, de oração, que os irmãos sejam abençoados em Cristo Jesus. Oremos em intercessão, em clamor pela nossa igreja, por cada irmão. Pai bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Em Cristo Jesus nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. E em Cristo Jesus colocamos, ó Deus, todos os nossos pedidos de oração, os quais o Senhor já ouviu. De maneira especial, Pai, colocamos a vida desta igreja, ó Deus, o conselho, a junta diaconal, os professores da escola dominical, os alunos, os departamentos, ó Deus, a nossa SAF, o PH, os nossos jovens. Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um. Também colocamos, ó Deus, a vida dos nossos idosos, ó Deus, os que já foram citados, aqueles que estão com problemas de saúde, ó Pai, os enfermos, os que estão desempregados, os que estão, ó Deus, com a dúvida no coração e a incerteza quanto ao seu trabalho, que o Senhor venha guardar o trabalho de cada um deles. Ó Pai, os profissionais da área de saúde que estão na frente de batalha, ó Pai, nesta pandemia. Senhor, dá ordem aos teus anjos para guardar, proteger e livrar a tua igreja, o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, povo que se humilha diante do Senhor, povo que tem orado diante do Senhor, povo que tem reconhecido os seus pecados, povo, ó Deus, que tem se consagrado ao Senhor nesse tempo, ó Deus, de necessidade da tua proteção ainda maior nesse tempo, ó Pai. Pai, dá ordem aos teus anjos, guarda, protege, livra, supra, Deus, em todas as suas necessidades.
Ó Deus, nós confiamos as nossas vidas, a vida do teu povo, a vida da tua igreja, pelo qual nós temos, ó Deus, intercedido e clamado ao Senhor, rogado ao Senhor todos os dias da nossa vida, ó Pai. Perdoa-nos também, ó Deus, se em algum tempo temos esmorecido, ó Deus, na oração, na intercessão, no clamor. Perdoa-nos, ó Deus, e nos torna cada vez mais dependentes do Senhor. Que o Senhor venha a crescer no nosso meio cada vez mais, ó Deus. O teu nome seja engrandecido e que nós sejamos cada vez mais diminuídos na tua presença, na presença gloriosa do teu nome, Pai. Assim nós oramos, assim nós clamamos, assim nós rogamos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho e Senhor nosso, hoje para todo sempre. Amém. Amados irmãos, também é tempo de gratidão, tempo de louvar, de bendizer e adorar a Deus, porque quero agradecer a Deus pela provisão dele. Eu sei que você também quer agradecê-lo pela sua provisão. Nesse tempo mesmo de dificuldades, ele tem nos provido, tem nos abençoado e nada tem nos faltado. A sua bênção está sobre nós, a sua proteção está sobre nós, a sua destra está para conosco. Ele tem nos guardado, protegido, livrado, suprido as nossas necessidades. E assim a igreja permanece debaixo das suas asas, como nós lemos no Salmo que iniciamos o culto. Então nós lembramos que a palavra do nosso Senhor nos diz que nós devemos honrá-lo. Provérbios 3, verso 9, verso 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é o momento de louvarmos, bendizermos ao Senhor e adorarmos, porque Ele tem nos abençoado. Sabemos que muitos dos irmãos têm feito a sua oferta de gratidão, o seu dízimo tem sido depositado, tem sido entregue, mesmo esse tempo em que não temos nos reunido. E por isso eu quero clamar ao Senhor pelas bênçãos dEle no teu lar, na tua vida, no teu trabalho. Então nós vamos cantar o hino 55 do Inário Novo Cântico, e após o hino 55 nós estaremos orando em gratidão a Deus. Cantemos. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dEle, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Nós vamos orar então em gratidão a Deus, neste momento de louvor e gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, nós continuamos, ó Deus, a Te louvar, Te bendizer, Te adorar, e queremos Te agradecer nesse momento. Te agradecer por cada irmão, cada irmã, cada família, cada dizimista, cada ofertante, ó Deus, cada um dos Teus filhos que tem contribuído com a Tua obra, com o avanço do Teu Evangelho, de maneira especial também contribuído com as ofertas missionárias, também com a oferta de alimento, Pai, que tem abastecido as famílias mais carentes, as famílias que necessitam. Abençoa cada lar, cada irmão, cada família. Abençoa também, ó Pai, a tesouraria da Tua casa, para que nada, ó Pai, que for aqui depositado seja usado para a honra dos homens, mas para a honra e glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, Pai. Nos abençoa e nós Te agradecemos. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque em tudo o Senhor tem sido o nosso Deus, em tudo o Senhor tem nos abençoado. Em tudo o Senhor tem nos guardado, em tudo o Senhor tem nos protegido, em tudo o Senhor tem nos provido. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Igreja que se reúne nos lares, agora é o momento de cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Louvemos e adoremos ao nosso Deus, cantando 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Cantemos. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Amados irmãos, igreja reunida nos lares, nós vamos meditar nessa noite no texto que está lá em Números, livro de Números, início da Bíblia. Abra lá sua Bíblia em Números 14, Números capítulo 14. Nós vamos ler a palavra de Deus. Enquanto você acha, oremos também ao Senhor. Pai Santo e Poderoso, Deus Eterno, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora a instrução e iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, nos direcionar no estudo da Tua palavra. Senhor, nosso Deus, Pai Eterno e Todo-Poderoso, nos conduz. Que a Tua palavra, Deus, vá e produza os frutos para a qual ela está sendo lançada. Assim nós oramos, e assim nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor nosso, hoje para tudo sempre. Amém. Leamos, Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Com pestilência o ferirei, e o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, nessa noite eu quero falar com os amados sobre uma palavrinha muito pequena, mas que provoca muito estrago na vida de muitas pessoas.
Talvez você já tenha até pensado nessa palavra, é a palavra medo. Palavra pequenininha, né? 4 letras, mas que pode fazer grandes estragos. A palavra medo, se você pesquisar aí, você vai encontrar mais ou menos 496 vezes, se eu não me engano, ela se repete em tipos de medo, fobias, como nós acostumamos a ouvir por aí. Existe todo tipo de medo, todo tipo de fobia. E o medo, para o ser humano, ele pode ser bom de uma maneira e ruim de outra. Como ele é bom quando ele te impulsiona, quando ele te empurra, quando ele te tira do lugar de conforto, quando ele te leva a fazer algo que você costumeiramente não fazia, então você, entre aspas, perde o medo e faz aquilo que se propôs. De outra sorte, ele também te paralisa. Tem pessoas que têm medo de determinadas coisas, né? E o medo vem e paralisa a pessoa. Ela fica ali inerte, não consegue mexer-se, né? Um medo muito comum, a gente ouve por aí, é o medo de dirigir, né? Muitas pessoas têm medo de dirigir, têm pânico, têm pavor. Outros passam a ter medo depois que sofrem um acidente ou coisa parecida, ou que algum familiar passa por isso. Outros têm medo de insetos, de aranha, de barata, etc., né? E o mundo em si tem medo de algo que faz parte das nossas vidas, que é a morte. Então o medo, ele faz parte da nossa vida e ele pode nos impulsionar ou pode nos paralisar. Nesse texto que nós lemos, nós vemos ali o povo de Deus. Eles haviam acabado de chegar à terra prometida. Então Moisés e Arão escolhem os espias, enviam os espias para espiar a terra, e eles voltam, prestam o seu relatório. Isso está registrado lá em Números 13, e diante disso tem uma resposta do povo, da congregação de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus. E essa palavra medo nós não encontramos nesse texto, mas ela está ali, é inerente ao texto. Mostra que o povo, em suas palavras, ele demonstra medo do incerto, medo daquilo que poderia acontecer, daquilo que viria a acontecer. E o medo vai produzir neles algumas reações. Os espias trazem o seu relatório, uma parte deles um relatório, Josué e Caleb um outro relatório, e nós vemos que o medo está ali no meio. Então esse povo, ele sai do Egito, Deus vai lá, após 400 anos de espera, Deus levanta um libertador, envia o povo, esse libertador tira o povo da terra do Egito, os conduz, eles dão de frente com o mar, a mão poderosa de Deus vem em seu favor, atravessam o mar a pés enxutos, Deus os acompanha na coluna de fogo, Deus os acompanha com a nuvem, Deus os provê em suas necessidades, e agora eles estão aqui na terra, mais uma vez, com medo. O que nós vamos aprender nesse texto? Eu separei duas coisas, poderíamos aqui falar muito mais, mas nós temos duas coisas preciosas para falar para os irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo de medo, e é por isso que Deus colocou no meu coração esse texto. Aquele povo tinha um medo, e ali haviam dois panoramas dos espias, três panoramas, aliás, dos espias no geral, de Josué e Caleb e do povo de Israel. E nós olhamos aqui um fator histórico do povo de Israel, mas nós estamos vivendo como povo, como igreja de Deus, também algo muito parecido. O nosso povo, a nação, o mundo está com medo dessa pandemia que se instalou a nível mundial. E quem não tem medo? Todos nós tivemos ou estamos ainda com medo. Quando decidimos reabrir, retornar às atividades, seguindo as normativas do decreto municipal estadual, ainda assim estamos com medo. Medo de que alguém se contamine, medo de que pessoas fiquem doentes, medo de sermos acusados pelos vizinhos da igreja de não estar cumprindo as normativas, medo de ações civis, etc, etc, etc.
Então o medo faz parte. Mas aqui nós temos algo que nos ensina. O medo faz olhar o passado. O medo faz olhar o passado. Então nós vemos o povo aqui olhando lá para a terra do Egito. Eles olham para lá e diz assim, lá no verso 3, né? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O medo faz nós olharmos lá para trás, para o passado, seja ele recente ou longínquo. E nós precisamos entender isso para saber como lidar com isso. É normal que estejamos em situações adversas, em situações em que o futuro é incerto, nós olhemos para o passado. Faz parte da vida do homem, faz parte do ser humano. Mas, como povo de Deus, nós não podemos olhar o passado como o homem, o antigo homem, como o pecador. Nós precisamos lembrar que nós somos povo de Deus, povo escolhido e que se chama pelo seu nome, povo que está debaixo da sua proteção. Não podemos olhar para o Egito. Esse povo está olhando lá para o tempo da escravidão. Esqueceram dos açoites, esqueceram da escravidão, esqueceram de que estavam cativos, distantes do seu Deus, em uma terra estranha, absorvendo costumes estranhos, adoração estranha a Deus. Eles lembram de uma pequena parcela, talvez, das coisas boas que Deus permitiu que lá acontecesse. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, para cristãos, essa tendência de olhar para o passado, ela pode vir com dois viés: de olharmos e reconhecermos a mão de Deus agindo em todo o tempo, ainda quando nós estávamos também no nosso Egito, quando nós vivíamos no pecado, reconhecer que Deus estava conosco, que Deus estava nos guardando, nos protegendo e encaminhando o nosso futuro, o nosso caminho, as nossas vidas, para que no tempo oportuno viéssemos a conhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, viéssemos a conhecer o seu Filho como nosso Senhor e Salvador, e viéssemos a ser achados em Cristo Jesus, agora sim salvos. Essa é a primeira coisa. Mas também há aqueles que podem ser tomados pelo medo e olhar para o passado e enxergar lá na sua vida de pecado algo de bom, entre aspas. Nós não podemos olhar para a nossa vida pecaminosa, nossa vida antes de Cristo, para o nosso cativeiro de pecado, para o nosso velho homem, para a raiz do velho homem, como algo bom. Nós estávamos distantes de Deus, desgarrados como ovelhas sem pastor. Nós vivíamos no mundo das trevas e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. O que esse povo está fazendo é olhar lá para o passado, para as coisas erradas. Conseguiam ver uma parcela de coisa boa e esqueciam de tudo aquilo que era ruim. E infelizmente muitos cristãos acabam cometendo esse erro, este pecado. A nossa oração nesse tempo em que a igreja ficou apartada, e não sabemos se haverá necessidade de nos apartarmos futuramente também, o nosso medo, ainda como estamos falando de medo, é de que muitos dos que aqui estavam no arraial do Senhor, tenham, nesse tempo de afastamento da congregação, tenham olhado para o passado, tenham olhado para a sua vida pecaminosa e retornado às velhas práticas, as práticas do velho homem, a prática do pecado, a prática do distanciamento de Deus, a prática de não ter contato com a palavra de Deus, de não ter contato com Deus através da oração, de não ter comunhão com Deus. E a palavra de Deus vem nessa noite nos dizer que o medo não pode nos afastar da presença de Deus. Nós não podemos ficar olhando para o passado e dar vez ao diabo, para que ele venha tentar o nosso coração e esquecer, para que esqueçamos das coisas de Deus. Eu quero te perguntar: o que você tem feito no seu dia do Senhor? Domingo, dia do Senhor, o que você tem feito? Você tem separado esse tempo para adorar a Deus? Você tem separado esse tempo para cultuar a Deus? Você tem separado esse tempo para com a família, juntos a palavra de Deus estudar, cantar hinos de louvor, seja pela manhã no nosso devocional, seja à noite com o nosso culto, seja na quinta-feira com o nosso culto também, nossa devocional, né? Como tem sido isso? Ou nós abandonamos todas as práticas culticas a Deus? Corremos um sério risco de olhar para as coisas que fazíamos no passado e voltar às práticas pecaminosas.
como esse povo fez, olhando lá para o passado. Quem sabe as coisas que antes haviam perdido a luz comecem a brilhar de novo se nós olhamos para o passado, para o pecado. Então eu quero te convidar. O inesperado, ele sempre traz medo, mas não olhemos para o passado com um saudosismo das coisas erradas, mas olhemos sempre para a mão de Deus, que estava em todo o tempo guardando e protegendo os seus. O inesperado pode fazer com que nós olhemos para trás e fiquemos paralisados. Esse povo diz ali: por que não vamos voltar? O que eles estão fazendo? Eles estão paralisados. Eles estão agora olhando para um futuro que se aproxima e olhando para um passado, e estão ali paralisados, inertes. O que vamos fazer? O medo não pode nos paralisar. Nós somos filhos de Deus. Então eu quero te convidar como igreja do Senhor. Neste momento é tempo de nós confiarmos em Deus. É tempo de nós nos orientarmos pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com Deus, e estarmos louvando, bendizendo, adorando o nosso Deus. Não é tempo de medo, não é tempo de paralisia, mas é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, é tempo de confiar em Deus. Se Deus tem colocado o desejo no nosso coração para cultuá-lo, para adorá-lo, tem colocado o nosso desejo no nosso coração de retornar à adoração cultica, presencial, vamos fazê-lo, mas seguindo todas as determinações que o próprio Deus tem permitido que as nossas autoridades civis e sanitárias nos orientem. Vamos confiar em Deus. Então o medo não pode nos paralisar, o medo não pode paralisar a igreja também. Muitas igrejas por aí cessaram toda e qualquer atividade, não há atividade cultica, não há atividade de estudo, não há atividade. Parece que nós estamos vivendo tempos em que a igreja está de pijama, pastores estão de pijama, e a palavra de Deus nos chama a orar, a confiar, a fazer. Oração, orar, falar, ação, fazer. Vamos estudar a palavra, vamos cultuar a Deus, vamos ter um momento devocional, vamos fazer também evangelismo, ação social, vamos evangelizar através das mídias, através da oração, através do contato com os nossos familiares, vizinhos, seja ele por qualquer meio de comunicação que você tenha. Vamos evangelizar o nosso trabalho. Se você está tendo a oportunidade de trabalhar, vamos evangelizar, vamos fazer o nosso trabalho. Não é tempo de paralisia, é tempo de continuar a trabalhar. Outra coisa que nós aprendemos quando nós olhamos é que o medo não permite ver os planos de Deus. Aqui nós temos, como eu disse, dois viés: os espias, na grande maioria, e o povo, em sua grande maioria, olhando para as dificuldades. São gigantes. Nós viemos aqui para ficar presos, para perder nossas mulheres, as nossas crianças. Voltemos para o Egito. Eles só conseguem ver a situação, mas não conseguem ver a mão de Deus. Esqueceram de como Deus agiu no seu meio no passado, como eu disse, lá na terra do Egito, no mar, na travessia do mar, na coluna, na nuvem, no maná, em tudo que Deus vinha fazendo. Olhavam somente para aquela situação, como que tivessem os seus olhos tapados para só ver naquela direção. O medo não pode tirar de nós o foco de enxergar os planos de Deus. E diante do momento em que nós estamos vivendo, eu quero te convidar, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos olhar para a mão de Deus agindo no nosso meio, para os planos de Deus, que a nossa igreja seja transformada. Eu quero te convidar a abrir teu coração diante de Deus nesse momento, e que a nossa igreja seja transformada, que a nossa igreja, principalmente a igreja presbiteriana Fazenda Rio Grande, não seja mais a igreja do passado, que a nossa igreja agora ao retornar seja uma igreja diferente. Uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, uma igreja que tem prazer na comunhão com os irmãos, uma igreja que tem prazer em estar aqui dominicalmente, pela manhã e à noite, no domingo, a igreja que tem prazer em estar aqui na quinta-feira para estudar a palavra de Deus, a igreja que tem prazer de se reunir para orar, a igreja que tem prazer de se reunir para contribuir com a obra social, a igreja que tem prazer em estar juntos, irmãos juntos, em congregação, em culto público. Igreja que se ama, que se cuida, igreja que demonstra amor cristão. Que esse tempo de afastamento, que esse tempo
de distanciamento, seja para nós tempo de união agora. Sabemos que podemos retornar agora, e talvez seja um tempo de breve retorno, talvez tenhamos que nos apartar de novo nesse período de inverno. Tudo isso é um talvez, é uma incerteza, são perguntas que nós não temos resposta agora. Mas nós precisamos tirar boas lições desse momento. Nós precisamos aprender com as coisas que estão acontecendo. Isso é o momento que Deus escolheu para nos ensinar. Igreja que retorna, seja igreja diferente, igreja que assume o seu papel. Sejamos homens e mulheres que assumimos os nossos papéis diante de Deus. Fomos comissionados para um trabalho, fomos comissionados com um chamado. Você olha para mim e fala assim: você é chamado para ser um pastor, para pastorear, para ensino. Tenho buscado isso. Se você foi chamado para a intercessão, tenho buscado isso. E eu quero te dizer também, igreja, você que nos assiste e você que faz parte da nossa igreja aqui, você que é diácono, seja o melhor diácono da história da tua igreja. Busque ser isso, não para a glória do teu nome, não para a exaltação do ser humano, mas para a glória de Deus, para que você diminua e Deus seja exaltado. Você é presbítero, seja o melhor presbítero dessa igreja. Qual que é o papel do diácono? Diácono não é porteiro de igreja, diácono não é cuidador de estacionamento. Isso são funções do diaconato no momento do culto. Pode até funcionar como uma função a mais. O cuidado da manutenção do templo também. Mas diácono também é um oficial da igreja. Diácono, não esqueça disso. Estude a palavra de Deus, porque você também é comissionado para pregar a palavra de Deus. Aqui também no púlpito, aqui na congregação, diante da igreja. Você também é chamado para pregar, você é chamado para ensinar, assumir escola dominical, classe de ensino bíblico, estudo bíblico. Você é chamado para auxiliar as viúvas, os necessitados, a assistência social. Você é o braço do pastor junto à congregação. O pastor não vai conseguir fazer tudo sozinho, atender a viúva, o necessitado, o desamparado, o desempregado, o doente. É você que tem que fazer. É você que tem que ir lá, que tem que trazer isso. Pastor, tal família precisa de visita, tal irmão está carente disso. No que nós podemos auxiliar nisso, no que nós podemos auxiliar naquilo. Você tem que ser o braço direito do pastor também, na hora da pregação, do ensino, da doutrinação da igreja, de pregar a palavra de Deus. Presbítero, seja o melhor presbítero da tua igreja. Assuma o teu papel de ensino. A palavra de Deus nos ensina isso, e a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos diz que o presbítero, na nossa Constituição, são duas categorias de presbítero: o regente e o docente, mas todos são presbíteros. A palavra de Deus também nos ensina: o presbítero tem função, o presbítero tem que pregar, o presbítero tem que ensinar, o presbítero tem que visitar. A visita não é só para o pastor, a pregação não é só para o pastor, a ministração da ceia. Presbítero não é garçom de santa ceia. Presbítero é pastor, junto com o seu pastor, para pastorear a igreja. É o braço do pastor junto à igreja também. A igreja precisa de pastores, presbíteros, diáconos, líderes que pastoreiem junto ao rebanho. Se todos nós nos acharmos como ovelhas, a igreja não vai funcionar. Se todos nós nos acharmos como pastores, a igreja não vai funcionar. Nós precisamos exercer diante de Deus o nosso chamado. Você é presbítero? Seja o melhor presbítero. Pregue, ensine, cultive, ame, cuide, visite, ore. Esteja com a tua igreja. Você é diácono? Também quando nós lemos as Sagradas Escrituras, comumente fazemos isso nas nossas eleições. O papel do diácono, o papel do presbítero, nós vemos que muitos são semelhantes, porque é chamado, é vocação. Você é líder de sociedade, a mesma coisa, seja o melhor líder da tua sociedade interna, o líder que incentiva, que apoia, que ama, que cuida, que visita, que ora, que telefona, que manda mensagem, que está ali pronto para ajudar. Seja o melhor. Seja o melhor. Você faz parte de um grupo, seja aquele que ama, que cuida, que ora, que intercede. Nós precisamos voltar, irmãos, como igreja diferente, não como a igreja anterior. Não vamos fazer como esse povo, ficar olhando lá para o passado, olhando para o Egito, para a terra que eles estavam escravos.
Talvez nós tenhamos um panorama aqui de ter que olhar para o nosso passado e dizer se nós éramos uma igreja antes e agora nós somos outra. Igreja que está voltando é uma igreja ativa, uma igreja participante, presbíteros, diáconos, líderes, professores, alunos, ovelhas e pastores que caminham juntos. Aqui nós vemos um povo jogando toda a carga sobre Moisés e Arão. Graças a Deus, Deus enviou ali Josué e Caleb para ajudar aqueles dois, porque os demais, até os espias tinham ido lá, estavam corroborando com a ideia do povo. O medo que eles estavam sentindo não permitiam eles ver que aquele povo visse a boa mão de Deus, nem no que Deus tinha feito, nem no que Deus ainda ia fazer. Até os homens dizem ali, o verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos dará terra que emana leite e mel. Quem sabe esse povo não tinha ouvido o que eles falaram, mas eles disseram: é terra que emana leite e mel, terra de fartura, de abundância, terra onde a provisão de Deus haveria de estar. Nós precisamos olhar para a igreja pós-pandemia como a igreja que emana leite e mel, igreja que tem provisão, que tem alegria, que tem júbilo, que tem satisfação. É comum nós ouvirmos no meio pentecostal, falar igreja que tem fogo, e somos até acusados como presbiterianos de ser sorveterianos, gelados, que não tem fogo no nosso meio. Eu quero te chamar não para uma coisa exacerbada, não para uma coisa fora do contexto bíblico, mas para ter a chama do Espírito Santo ardendo dentro do teu coração. Nós precisamos ser uma igreja nova, jubilosa, uma igreja que louva, que bendiz, que adora o nosso Deus, uma igreja que se reúne fervorosamente, dominicalmente, semanalmente, manhã e tarde, uma igreja que valoriza os seus sacramentos deixados e ordenados por Cristo Jesus, uma igreja que não abdica da santa mesa do Senhor, a santa ceia do Senhor, uma igreja que valoriza o tempo da comunhão com a mesa do Senhor, com Cristo vivo e ressurreto, com a sua presença real na santa ceia, uma igreja que valoriza o batismo, uma igreja que se alegra quando há convertidos no seu meio, que buscam pelo batismo, uma igreja que se reúne para adorar. Nós precisamos olhar para esse nosso passado agora, não com medo, mas olhar para ver o plano de Deus agindo no meio dessa pandemia e na pós-pandemia. Nós precisamos de um povo que se alegre em estar junto, um povo que celebre estar junto, um povo que se motive ao estar junto, um povo que faça estando junto. Não podemos em hipótese alguma voltar pós-pandemia e sermos os mesmos, inertes, parados, gelados. Precisamos agir no nosso meio com um coração jubiloso na presença do nosso Deus. O verso 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, e se o Senhor se agradar de nós, do nosso culto, da nossa adoração, tudo isso que eu vos tenho falado será feito no nosso meio. Essa igreja e a igreja de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado pela internet será uma igreja diferente. A nossa igreja será uma igreja lotada de pessoas para adorar a Deus. Será uma igreja com presença cultica, com presença de irmãos na congregação. Somos em 60 aqui, nossa oração é para sermos muito mais. Mas sendo 60, se 60 estivessem presentes aqui, a cada momento de adoração a Deus, seria maravilhoso. Mas infelizmente no passado nós olhamos pessoas sendo arrastadas pelo cativeiro do pecado e dos afazeres mundanos. E víamos 20 num horário, 20 no outro, talvez alguns que participavam de horários múltiplos no dia da adoração. Não vamos deixar que o medo nos paralise e fiquemos inertes sem fazer nada. Não vamos deixar que o medo não permita que nós enxergarmos a boa mão de Deus agindo nesse tempo, mas também no tempo do porvir. Eu quero crer e quero ver e quero te convidar a ver a mão de Deus agindo no nosso povo, na sua igreja pós-pandemia. Não vamos olhar
olhar para o pós-pandemia como um tempo de dor, de angústia, de morte, de perdas, de esvaziamento. Não vamos olhar lá para o futuro e dizer assim, muitos dos que ficaram afastados não retornaram mais. Não vamos ser o povo que não retorna. Não vamos ser o povo que esqueceu de Deus. Não vamos ser o povo que esqueceu da adoração. Não vamos ser o povo que esqueceu de estar aqui na presença de Deus. Mas vamos ser o povo que está na presença de Deus e cada vez mais desejoso. Assim como a corça nós cantamos, né, anseia por água, que nós ansiemos também para estar na presença de Deus. Que esse texto que mostra um povo de um lado medroso, 2 espias ali incentivando o povo, nós queremos ser quem? Queremos ser o povo medroso? O povo que se acovarda? O povo que paralisa? O povo que só olha as coisas ruins? Diz assim, não vou para a igreja, não vou mais, não vou fazer, já desisti. Não vou evangelizar, não vou participar da obra social, não vou agir conforme a vocação que eu tenho de diácono, de presbítero, de líder da sociedade. Ou você, o povo que é Josué e Caleb, representados aqui. Eu vou ser Josué e Caleb, eu vou ser o povo que murmura, eu vou ser o que faz, eu vou ser o que critica. Muita gente escolhe momentos da igreja só para criticar. Se fosse feito assim, se fosse feito assado, se tivesse tido essa oportunidade, se tivesse tido essa atitude. Não fique no si, assuma a tua responsabilidade e faça. Chame seus presbíteros, seu pastor, seu conselho e diga, pastor, eu quero fazer isso, o que você acha? Presbíteros, eu quero fazer isso, o que você acha? Vamos analisar tudo isso. Vamos ser igreja que faz no pós-pandemia, assim como temos feito durante a pandemia. Esqueçamos o passado, antes da pandemia, era uma igreja. Sejamos uma igreja melhor, sejamos um povo melhor, sejamos um povo que adora a Deus, sejamos um povo que serve a Deus, sejamos um povo que dobra os joelhos diante de Deus. Quero te convidar a dobrar mais os joelhos no pós-pandemia, tanto quanto você tem dobrado durante a pandemia. Adoremos, servamos, glorifiquemos a Deus. Sejamos Josué e Caleb. Não sejamos um povo que murmura antes, durante e depois. Um povo que critica antes, durante e depois. Com uma falsa colocação de que é uma crítica construtiva. Crítica construtiva é aquela que se faz e se prontifica a dar respostas, a se dar soluções. Não aquela que só critica e vê o erro. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, terminando então o nosso culto, nós vamos cantar o hino de número 400 do nosso inário. Cantemos o hino 400. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina
ilumina em cada coração. Amém. Igreja, quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder proferir a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, poder alcançá-los nos seus lares, através das mídias sociais, podermos cultuarmos juntos. Eu quero quero que você faça também assim a tua entrega deste culto ao Senhor, e quero orar por ti, para que a semana seja abençoada, e espero alegremente o retorno dos irmãos na próxima semana aqui no templo, para celebrarmos juntos o culto de adoração ao nosso Deus. Vou orar e depois impetrar a bênção. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, entregamos ao Senhor nosso culto, nossa adoração, cantar dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, a proclamação da tua palavra. Senhor, grava no nosso coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Senhor, muito obrigado. Consagramos ao Senhor todos os atos do nosso culto e esperamos, ó Deus, que o Senhor os receba com um aroma suave. Assim nós também te pedimos, ó Deus, seja o Senhor gracioso para conosco e nos dê uma boa semana, guardados, protegidos, ó Deus, libertos de todo mal, de todo perigo, de toda doença, e tenhamos nós uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana profícua, uma semana, ó Deus, que seja cheia de sinais e prodígios no nome santo e sagrado do teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus, o teu Filho, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras e amparadoras do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo Israel do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.